Olá, seja muito bem-vindo ao Funlecast, muito além de sala de aula, o podcast da Fundação Lautons de Educação e Cultura. E se você chegou aqui, você chegou no episódio de número 3. E hoje eu sempre falo que a cada episódio é um episódio diferente, porque eu trago pessoas e esse é o objetivo do nosso Funlecast, que é falar sobre educação, falar sobre o poder transformador da educação. Então, se você está assistindo esse podcast, vai ficar até o fim, que eu sei que depois que você conhecer a história, conhecer os nossos convidados de hoje, então já quero te fazer um pedido. Então, já segue aqui o nosso canal, compartilha com o maior número de pessoas para que cada vez mais os nossos conteúdos cheguem no maior número de pessoas, até porque conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. E olha o nível dos nossos dois convidados. Eu não me contive, eu tive que trazer esses dois, além de profissionais extraordinários, além de profissionais que me inspiram, eu considero eles como amigos, né? Desde que eu entrei aqui na Funlec, a gente vem fazendo um trabalho extraordinário, e aí vocês vão ver a relação que tem os dois. E como que a junção do que um faz com o que o outro faz vai desenvolver um aluno cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, cada vez mais preparado para as melhores universidades. Então, hoje estão aqui comigo os nossos coordenadores, professor André, e o nosso coordenador. E aí, esse daqui eu vou... e aqui, gente... eu sempre falo o seguinte, a gente vai brincar aqui, que aqui a gente vai ter muita zoação, né? E aí, o que eu sempre falo que é o seguinte, o Jefferson, vocês viram aqui, né? A gente vai no mesmo cabeleireiro. Mesmo né? corte de No cabelo. Mesmo corte de cabelo. Então, turma, com certeza deve dar trabalho. vocês já viram aqui o nível que vai ser o nosso lá eu bate-papo. faço a barba, na verdade, e ganho o corte. Né? Aí vocês viram que ele ganha, né? Porque eu não tenho barba. Então, Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nestor. Professor André, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz mesmo desse episódio com vocês. E aí, eu quero, ao invés de eu ler currículo de vocês, eu quero que vocês se apresentem. E aí eu vou começar aqui. Quem que é o André? Quem que é o professor André? Bom, Nestor, quando a gente pensa aqui com a minha meninada, alguns deles já me conhecem. Mas vamos lá, aqueles que não me conhecem, eventualmente, essa sumidade que fala. Bom, sou o André César da Costa, professor de História por formação inicial, né? Eu sou formado pela Universidade Católica Dom Bosco, tá? Sou professor de História e tenho especialização em Coordenação Pedagógica e Gestão, né? Até mesmo por conta hoje do cargo que exerço, que é o de coordenador aqui do Oswaldo Tonini, né, na Funlec. Então, essa minha empreitada de coordenação, ela começou aqui no Oswaldo Tonini da Funlec. Mas como professor, eu já estou aí desde o ano de 2010, desde 2010 como professor. Tive toda a minha vida acadêmica, né, direcionada ao campo da pesquisa, na história. Sou um apaixonado na história e isso foi o que, de certa forma, me levou para a história. Né, eu acho que assim, é bem interessante que a construção dessa minha carreira enquanto professor, ela é resultado dessa paixão que eu sempre tive pela história. Boa. Né? Então, ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu sempre tive digamos assim, uma forte paixão por todo o contexto histórico, principalmente história medieval, e isso me levou até a universidade com o curso de História. Só que lá no curso de História eu descobri que, como historiador no Brasil, na verdade, né, eu não seria necessariamente um historiador, um pesquisador somente da história. A consequência daquele curso, para mim, seria a licenciatura, seria ser professor. E ali, vendo os meus professores, eu fui me apaixonando pela ideia da docência. E dentro disso, logo que saí da universidade, passei a dar aula e, ao lecionar, eu comecei minha carreira num grande desafio. Tá, Nestor? Foi num grande desafio. Que eu já estava louco, a gente sai da faculdade doido para poder entrar. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, aquela coisa, aquelas utopias de mudar o mundo. E ainda mais do curso de História, né, professor Jefferson? Ainda por cima. Aí, ele é louco, ele é louco. Aí eu queria justamente isso. Só que a gente sabe que o mercado nem sempre
é tão para peixe assim. Porque por mais que a gente tenha uma deficiência em número de professores, nem sempre tem tanta vaga assim, né? E aí, dentro desse contexto, eu fui para buscar além. E aí eu comecei a lecionar numa escola de assentamento rural, lá em Nova Alvorada do Sul. Era um trecho que eu tinha que cortar todos os dias, né, num ônibus junto com a molecada, que era recolhida, então, e a gente não tinha escola. Era só a antiga sede da fazenda, onde cada cômodo virava uma sala de aula. E ali eu atendia a molecada de manhã e os adultos que queriam aprender à noite. E assim foi começando, mas eu não vou me alongar, depois eu acho que a gente tem pano para manga por aí. Jefferson, turma, vocês viram como é que vai ser o nível aqui do nosso bate-papo. E nós três, você não pode perder agora, você não pode perder, é só o começo. Eu trouxe vocês dois, não foi à toa. É para um ganhar do outro. Conte para nós, professor Jefferson, quem é o professor Jefferson? Quem é o nosso coordenador? Eu tô rindo aqui porque parece que o André é mais velho que eu, mas na verdade eu sou mais velho que ele. E agora eu descobri o porquê que parece que ele é mais velho que eu, né? Nós temos quase 10 anos de diferença. Ele ia a pé para Nova Alvorada do Sul dar essas aulas todo dia. E aí ele ficou judiado nessa ida e vinda. E é por isso que hoje ele tá... me castigou. Mas depois que entrou na nossa FUNLEC, a vida mudou, né? Mudou. Quem que é o professor Jefferson? Vamos lá, eu sou o Jefferson, professor de biologia, né? Eu sou o coordenador, né, do Ensino Fundamental 2 da FUNLEC, mas continuo dando aula de biologia no ensino médio, aqui do Oswaldo Tonini, da FUNLEC, né? Então, eu comecei biologia no ano de 2002, né? Fui faculdade de biologia na Universidade para o Desenvolvimento do Pantanal, antigo Uniderp, né? Fiz 4 anos de curso ali. Sempre gostei muito da biologia. Na verdade, eu queria medicina, né? Todo, né, adolescente que gosta de biologia, gosta da área de saúde, né? Sempre sonha com medicina. Mas quando eu comecei a fazer o curso de biologia, eu comecei a me apaixonar por conta também do meio ambiente, né? Então, eu gosto das áreas que me fascinam na biologia, são o meio ambiente e a fisiologia humana. Né? Então, eu fiz um trabalho, inclusive, na faculdade sobre diabetes alloxana, que envolve a fisiologia humana, né? Nós induzimos os ratos a diabetes, tratamos com uma planta, descobrimos que essa planta ativava a célula-tronco do rato. Então, assim, esse trabalho, né? Aqui eu perdi. Eu falei, né? Eu só consegui fazer algumas análises bibliográficas, escrever alguns artigos, fazer algumas publicações, mas eu não peguei nenhum matinho. Não, ele foi... E aí a gente tá falando ele foi empiricamente. Eu fui além. Então, eu sempre gostei dessa área de saúde, né? Gostei da área da saúde. E eu me apaixonei pela biologia e vi que o meu tino não era medicina e comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula, na verdade, em cursinho pré-vestibular, logo depois de formado. Também dei aula, teve uma febre aqui no Mato Grosso do Sul, não sei se você lembra, André, em 2008, 2009, começaram a se instalar as usinas sucroalcooleiras. Sim, né? virou a Ainda febre. nós temos várias aqui, né? Mas foi uma febre de usina no estado e eu aproveitei para dar aula de saneamento ambiental para o curso técnico, né? Que formava os alunos para a usina sucroalcooleira, né? Entrei na FUNLEC no Oswaldo Tonini em 2012, né, como professor de biologia da primeira série do ensino médio, cheguei à terceira série do ensino médio e hoje sou coordenador e professor. Boa. Tá? Turma, e às vezes vocês devem imaginar assim, Nestor, por que você sempre faz essa pergunta de cunho pessoal no começo? Eu sempre falo que por detrás de um professor existe um ser humano. Então, o objetivo aqui do nosso FUNLECast é isso, é trazer pessoas que tiveram uma transformação através da educação e que de alguma forma vai te motivar. Exemplo, nós gravamos com o professor Carlos. Vocês conhecem o professor Carlos? Não, né? Vulgo Presuntinho. Né? Vulgo Presunto. Gente, eu cheguei a me emocionar aqui a história dele. Que ele saiu daqui, foi lá para o Nordeste, de lá desbravou. E aí eu tenho uma relação de conexão, porque ele saiu, passou uma semana dentro do ônibus, saindo daqui de Campo Grande lá pro Nordeste. Eu fiz o inverso. Eu saí do Nordeste. Você desceu e vim para cá. Então, quando a gente ouve aqui a história do André, que
teve toda a sua trajetória na escola, depois na faculdade, depois na coordenação, trabalhando lá na questão no assentamento rural, e aí a gente vai falar sobre isso, sobre disciplina, né? O senhor não desistiu dos seus sonhos. Quando eu vejo o professor Jefferson, que cursou biologia, e uma das fez meio ambiente, e aí teve a briga aqui, mas entrou em cursinho, e eu vou fazer uma pergunta, qual que é a diferença do nosso aluno do terceirão, que depois ele vai para um cursinho? Será que se o nosso aluno na nossa escola tiver foco em resultado, tiver motivação, será que ele já não consegue antes? Então, mais uma coisa eu vi que vocês falaram, vocês são professores. E aí eu tenho uma pergunta, e de novo, para vocês entenderem por que eu trouxe esses dois coordenadores. Porque um trabalha com alunos do Fundamental 2, que dependendo de como ele sair aqui, vai para o ensino médio, e de como ele der continuidade, vai ser o resultado nos vestibulares. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, que o nosso tema é do Fundamental 2, ensino médio, ao sucesso universitário. Como é que vocês visualizam hoje, para um aluno, e eu gosto muito dessa palavra, alta performance, como é que um aluno hoje, ele tem que sair desde o Fund 2 para chegar bem no ensino médio e para se tornar um universitário diferenciado e um profissional de alta performance, que a gente chama hoje, professores? Vamos lá. Eu, como coordenador Fundamental 2, né? O que eu vejo hoje é que o aluno precisa ter muita orientação da família. Isso é muito importante, né? Até porque o aluno, quando ele chega no Fundamental 2, no 6º ano, que é o primeiro ano do Fundamental 2, né? Porque o ensino fundamental, na verdade, é um só, e tem as séries iniciais, os anos iniciais, do 1º ao 5º e anos finais do 6º ao 9º. Então, quando ele chega no 6º ano, ele chega criança de tudo, imaturo de tudo. Imaturidade. Né? A imaturidade dele é muito, ele chora, né? Ele chama a mãe, chama o pai, né? No 9º ano, ele já tem que estar falando em vestibular. Boa. Então a ideia é essa. Ele então já tem que começar a pensar em projeto de vida. Exatamente. Então existe uma transição muito grande, né? Essa fase transitória do 6º ao 9º ano, ela é abrupta nos alunos. Alguns despertam, né? O plano de estudo ainda nessa fase, né, de 8º, 9º ano, eles começam a entender melhor que precisam se organizar para poder passar num vestibular, numa faculdade. Outros ainda vão para o ensino médio com uma certa imaturidade, né, coordenador Sim, André? eu costumo dizer que quando eles chegam na primeira série do médio, a maioria deles é como se fosse um reset. Um reset comportamental. Porque o impacto também é tão grande, com uma nova realidade de conteúdo, um novo discurso do professor, que ele se sente meio perdido. Ele se sente um pouco perdido e aí o comportamento dele, ele muda, ele quase que infantiliza de novo, ele está perdidão ali. Então, a gente, principalmente no ensino médio, ali na primeira série, eu costumo dizer, o primeiro bimestre de primeira série do médio é igual um 6º ano de ensino fundamental. Por quê? Porque ele vai precisar entender qual que é a didática, qual que é o caminho, o que eu vou precisar fazer. E ali, talvez, ele ainda sente assim, tudo aquilo que eu recolhi até agora, onde é que eu vou colocar? Novas descobertas. Né? Exatamente. Então, é um mundo que, para nós que já estamos na educação, que já passamos por isso, às vezes até o professor, ele sente esse baque, né, da chegada desses meninos, ele vai lá com toda a sede ao pote no início do ano, e o menino assusta. Opa, peraí. Aí ele tem um comportamento que desliza. E é ali onde, principalmente nós, a coordenação, né, tentando orientar o professor, é ali que a gente chega para poder fazer esse meio de campo, para conduzir ele, né, nesse caminho. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, às vezes eu até utilizo com eles essa fala, né? No Alice do País das Maravilhas, né, no diálogo entre a Alice e o gato. Boa. Não é verdade? Que caminho? Ela está lá no meio de 2 caminhos, ela tem que escolher. Aí ele pergunta, onde é que você quer chegar? Como assim? Ela não está pronta para responder aquela pergunta ainda. O aluno não está pronto ali ainda. Por quê? Quando a gente não sabe onde é que quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então ali, já ele percorreu uma estrada. Agora ele chegou aonde ele precisa decidir. Como é que ele vai decidir? É aí que a gente entra.
E é muito importante, né, o papel do coordenador, porque nós precisamos ganhar a confiança do aluno. Boa. O aluno ele precisa confiar no coordenador, precisa confiar no professor para que ele possa deslanchar no mundo acadêmico. Se ele não tiver confiança, ele não vai. Não, e aí, quando vocês falam assim, né, por exemplo, ó, e eu tô anotando tudo, tá, turma? Eu sempre falo que não fique aqui só assistindo por assistir, porque eu trago aquela pirâmide do William Glaze, né? Sim. Que ele fala lá, se você só lê um livro, então eu tô aqui para anotar, porque aqui eu aprendo, aqui é o momento que eu mais aprendo, né? E aí, por exemplo, quando o professor já falou, ó, orientação da família, né? Será que a família tem, qual que é o papel da família no resultado dos nossos alunos, já que a gente está falando num podcast da FUNLEC, que é uma fundação que trabalha com educação. E aí, qual que é o papel da família? Já me veio o primeiro insight aqui. Imaturidade. Hoje, a gente está numa geração, e aí depois eu vou perguntar para vocês, qual que é a diferença do aluno de 10 anos atrás para o aluno de hoje? Será que nós, como professores, a gente tem que estar se reinventando a todo momento? Porque quando o professor falou de maturidade, eu lembro na faculdade, professor André, que uma das minhas disciplinas era projeto de vida. E hoje, como eu atuo também com palestras e treinamento para jovens, salvo engano, salvo melhor juízo, o direito aqui, né? Mas parece que, e eu não gosto de falar dados sem a fonte, mas salvo engano, acho que é 70 me corrijam se vocês, 70% dos jovens não sabem o que quer depois da faculdade. E aí a pergunta que vem assim, como? Né? Como é que o meu aluno hoje, ele deve ter uma orientação pela família? Como é que hoje eu saio de um aluno imaturo para eu transformar ele num aluno maduro? Como é que ele desenvolve o projeto de vida? E eu queria saber como é que vocês desenvolvem isso. Exemplo, eu vejo o trabalho do professor Jefferson aqui, que dá seguimento com o professor André. Por exemplo, o professor André tem alunos aqui que já passaram desde o segundo ano, tem até do primeiro. Então, como é que a gente desenvolve? Como é, professor Jefferson, que o senhor desenvolve o seu aluno para passar a bola depois para o professor André, para que ele dê seguimento? Como é que vocês fazem esse trabalho pedagógico? Vamos lá. A ideia é despertar no aluno a vontade de aprender. Boa. Né? Então, assim, ele precisa ser curioso. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho da família que você citou aí, Nestor. Eu vejo assim, a família de 10 anos atrás não é a mesma família de hoje. Né? A família da nossa época, vou falar nossa aqui, né? Nós estamos mais ou menos aí na mesma faixa etária. Eu não, já sou era novo, rapaz. De 80 anos atrás. Fazer uma enquete aqui. Quem vocês acham que é o mais velho? Quem vocês acham que é o mais novo? Então, a família de 30, 40 anos atrás era diferente da família de hoje, né? Então, assim, a mãe cuidava dos filhos, o pai saía para trabalhar. Hoje os pais trabalham muito, a família trabalha muito, né? Então, nós temos que ter a família como parceira da escola e a escola, né? E a família ter a escola parceira. Antigamente a família colocava na mão da escola, o aluno ia lá, ele estudava, ele se quisesse estudar, estudava, se não quisesse. Hoje não, hoje nós temos essa parceria, né? E nós, quanto coordenação, como eu já falei, nós temos que despertar no aluno a vontade de aprender, despertar no aluno, já começar a falar para o aluno desde cedo de faculdade, de vestibular, de profissão, né? Coisa que não tinha na família de antigamente, certo? Eu costumo dizer assim, antes nós escutávamos o que é que você quer ser quando você crescer. Boa. Não é isso? Aí a criança ela alimentava sonhos, né? Ela alimenta sonhos, ou dependendo da condição socioeconômica dessa criança, mais do que sonho, ela alimentava mudar a condição de vida, Com né? certeza. Dependendo da condição socioeconômica. Eu penso assim, lá no ensino fundamental, até mesmo no período em que eu dei aula, né, hoje não estou na sala de aula diretamente, eu sempre gostei muito de estar nas duas pontas. Eu dava aula no ensino fundamental e no médio, mas lá no fundamental eu adorava pegar o 6º ano. Eu pegava 6º
e ia primeiro, segundo e terceiro. E por que sexto? Né? Porque lá no sexto ano, a criatividade das crianças, né? Ele está saindo, essa imaturidade tem, só que ele ainda sonha. Ali eu gostava de plantar sementinha. Sonho. Ali eu adorava fazer isso, por quê? Porque ele ainda visitava os lugares junto comigo de dentro da sala de aula. Então nós íamos junto para o Egito. Mas eu também jogava para ele assim, como é que você vai fazer para chegar no Egito? O que você vai fazer da sua vida para poder conquistar, chegar lá? E ali a gente ia cultivando isso, né? Plantando e cultivando essa ideia de que ele pode, desde que ele faça. E faça o quê? Vamos estudar aqui? Vamos organizar? Será que você sabe escrever aqui? Será que você produz ali? E ali, nessa base, então, é que a gente ia cultivando a ideia do que é que você vai ser quando crescer. E para aqueles meninos que já tinham ou uma fala pronta, né? Uma fórmula pronta para poder dizer, ou que começou a despertar dúvida, né? É ali que começava. Uma das coisas muito legais aqui da FUNLEC, Nestor, é que nós temos, né, assim, quando se fala em projeto de vida, a FUNLEC ela já vem há anos trabalhando os princípios filosóficos. Boa. Esse é um grande diferencial nosso, tá? E ali nesses princípios filosóficos, dentro de todo o ensino fundamental, sempre trabalhou, sempre contemplou essa habilidade, né, dessa ideia do projeto de vida, de construir isso aí. Uma das coisas que você estava falando, não sei se eu estou queimando aí né, atropelando sua fala. Não. Mas uma das coisas que você falou que eu acho muito interessante, né? Mais do que a família de antes, o professor de antes, hoje, ele já tem novos desafios. Perfeito. Novos desafios. Por quê? Porque se eu formo, se eu tenho a intenção de colocar sonhos, alimentações nesses meninos para uma realidade profissional no futuro dele, tá, o mundo profissional de hoje, ele exige o quê? Exige qual habilidade? Então, logo, o professor ele vai ter que alimentar sonhos para o mundo de hoje, ou o mundo que há de vir, correto? Só que esse professor aprendeu lá. E é no dia a dia, na lida, que ele encontra o novo. E aí esse novo não exige mais só conteudismo que vai te levar a passar no vestibular. Não. Ele também exige algumas habilidades, algumas softs, né? Diferentes. Então, o professor de hoje, a família de hoje, ela tem um desafio muito maior. Como habilidade socioemocional. Boa. Né? Boa. Então, assim, e a FUNLEC já trabalha essa habilidade socioemocional. Antes mesmo de chegar na maioria das escolas, a FUNLEC, né, André? Já trabalhava há muito tempo né, essa habilidade socioemocional. Tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio também. Né? E olha que legal, né? A gente entra num assunto que é uma das minhas missões aqui na FUNLEC, que é ajudar nessa parte socioemocional, tanto com nossos professores, né? Eu sempre falo que é um conjunto ali, se o professor está bem emocionalmente, ele vai ministrar a melhor aula. Se o aluno está bem emocionalmente, ele passa de um aluno para um estudante, aquele que vem e estuda. E aí você vê que tudo tem um gancho quando o André fala que antes era qual é o seu sonho e tal, né? Hoje não, hoje é projeto de vida. E dentro do projeto de vida aqui, qual que é o diferencial? Um dos diferenciais da nossa FUNLEC, princípios filosóficos. E aí entra uma pergunta, professor, vamos começar agora mudar pelos nossos professores. Como que o professor hoje ele tem que se transformar, que eu acho que a todo momento a gente tem que estar aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. Qual que é hoje o senhor considera um profissional que é diferenciado e que consegue trazer um aluno para transformar ele em estudante? Eu acho que nós temos, nós aqui não, né? Mas eu acho que existem professores que estão professores e outros que são professores. Olha que legal. Tem uma grande diferença. O professor que é professor, ele vai conseguir, ele vai levar o aluno para o Egito, né, dentro da sala de aula, como colocou aqui. Ele pegou, ele prestou atenção. Né? Vai vendo?
E agora o professor que ele está professor não vai fazer diferença na vida do aluno, né? Até porque assim, eu já encontrei alguns alunos, estou dando aula no ensino médio, né? Já encontrei alguns alunos depois de formado, pô, professor Jefferson, eu fiz biologia por conta das suas aulas. Isso é muito gratificante. Demais. Né? E eu falo assim, a nossa profissão é uma profissão que ela depende do sucesso do outro. Perfeito. Né? E eu sempre falo isso para os alunos, eu deixo claro na sala do terceirão, quando eu dou aula de biologia, eu falo, a profissão de professor, né, que eu acho que falar educador, eu acho que não é legal, porque quem educa é a família. Uhum. Nós deveríamos ser chamados de ensinador, porque nós professamos, né? Então, assim, a nossa profissão ela depende do aluno passar num vestibular, fazer uma faculdade, ter uma carreira sólida profissional, né? Então é muito gratificante o aluno falar, eu escolhi isso por sua causa. Então você foi a fonte de inspiração. E essa é a única profissão que é a nossa de professor que faz isso. Não tem outra. Não, e olha que legal, né? E para que isso aconteça, a gente tem que desenvolver, que, igual o professor André falou, várias habilidades, várias soft skills, né? E aí eu queria saber, e aí a gente volta de novo para os dois parâmetros. Quais hoje as habilidades que os nossos alunos têm que desenvolver para que ele, de novo, se destaque? E aí é uma construção, desde o Fundamental 2 até o ensino médio, para que a jornada de sucesso dele se torne... Quais as habilidades que vocês visualizam hoje para acelerar a jornada de sucesso dos alunos? Olha, eu acho que a gente casa aqui duas situações, tanto o aluno quanto o professor. Boa. Né? Quando a gente pensa hoje nesse professor é aquele que professa, aquele que ensina, ok. Só que é aquela coisa, ele tem que despertar no outro o desejo de alcançar determinada habilidade. Então, por exemplo, algumas habilidades hoje importantíssimas que nós temos, que é solução de problema, né? É a ideia da administração socioemocional, porque, digamos, qualquer indivíduo, seja o aluno, na idade que tem, ou seja, qualquer profissional, ele precisa ter uma certa inteligência emocional para que ele consiga demonstrar alta performance ou produtividade, assim por diante. O professor hoje, eu acho que ele precisa, para ele, de alguma maneira, alcançar isso com seus alunos, ele precisa estar bem naquela dimensão, né, de um mediador de conteúdo. Boa. De alguém que está conduzindo o conhecimento. Porque ele hoje, tanto o aluno quanto o professor, tem acesso à informação demais hoje. O mundo da tecnologia, esse mundo da inteligência artificial, esse mundo das redes sociais, dá a esses meninos coisa que a gente tinha que ir marcar e agendar para ir numa biblioteca buscar na Barça. Não lembro disso, professor. Sou só desse tempo? Não é não? Não, ele procurava no internet KD. Ele procurava no KD. Na minha época. No KD, tá? A internet dela era daquela. Isso, exatamente, aquela lá. E hoje o professor ele pode até ter o conhecimento teórico de todos os artigos que ele escreveu ou do ratinho que ele foi lá e fez algum ensaio. Mas o aluno às vezes já tem esse conhecimento. Ele já sabe tudo isso. Ele já pesquisou, já estava na mão dele. ChatGPT. Ele passou o dedinho ali. Educação 5.0, né? Isso. O professor hoje, ele precisa alcançar, ele tem que conquistar a habilidade de ser um mediador de conteúdo, de ser alguém que está orientando como que aquele menino vai utilizar de toda essa parafernália que existe de informação para que essa informação seja válida. E não se perca, né? Não se perca. Né? Então, assim, eu vejo que talvez hoje um grande desafio de nós educadores e dos alunos também é saber o que fazer com todas essas informações, como administrar essas informações e como administrar os veículos dessas informações. Né? E isso vai naquilo que você havia sinalizado, Nestor. É aí que a escola vem como uma instituição normatizadora. Né? É aí que a escola vem trazendo o quê? Uma disciplina, um caminho, um método para que ele consiga receber essas informações e aplicar de uma maneira que dê resultado real. E não qualquer coisa que se perca por aí. Porque, pelo contrário,
nós vamos nos tornar, digamos assim, um mundo e uma sociedade de pessoas que muito sabem, mas que não sabem utilizar todo o conhecimento que alcançou. Perfeito. Então, eu acho que hoje a maior habilidade a ser conquistada, tanto pelo professor quanto também pelos alunos, é essa mediação, essa racionalização, qual é o prompt que a gente vai dar para esse mundo de tecnologia. É essa construção. E isso vai se dar através dessa mentoria do professor, desse diálogo, dessa orientação. E os alunos, eles vão se apaixonando por isso na medida em que a gente consiga mediar esse conhecimento todo. Perfeito. E você, professor? Quais são as habilidades aí que você acha que os nossos alunos têm que desenvolver? Eu acredito que o André falou aqui, né? Acho que eu já faço minhas as palavras dele. Né, é muito interessante que o professor... De novo, eu falei que aqui ia ser zoação. Tá igual o discurso de terceirão, né? Belas palavras. Belas palavras, professor. Belas palavras, professor. Belas palavras. Concordo com você. Concordo com você. Isso é para se eximir de algumas coisas. Então, eu acho assim, o professor ele tem sim um papel importante, a família tem um papel importante também, né, da tecnologia, não pode ceifar a criança da tecnologia, né? Por quê? Porque a criança desde pequena ela já tem que ter o contato com a tecnologia, não adianta, ela já nasceu no mundo tecnológico, então ela precisa ter esse contato com a tecnologia, né? Eu vejo os nossos filhos, né, que têm aí 10 anos, 8 anos, sim, 12 anos, então, e eles já nasceram já com o dedinho na tela do celular. Impressionante, Nestor. Você sabe que eu tenho uma pequenininha, né? Eu tenho uma escadinha, na verdade, né? Então, nessa minha escadinha, a ponta da escadinha, que está com 7 meses, isso muito provavelmente porque ela nos vê, é óbvio. E outra, porque ela já sentia, acho que desde a barriga. Já, com certeza, ela ouve com certeza, escuta tudo, né? Você tá com o celular na mão, alguma coisa assim, tá desligado, ela vai atrás. Tudo bem, tem luz e não sei o quê, só que, Nestor, ela passa o dedo. Ela passa o dedo porque ela sabe do movimento. De ver. Então, a nossa inteligência ela é gigantesca, né, para assimilar isso aí. Eu brinco com os alunos, né, nas aulas de biologia, eu falo para os alunos que as crianças daqui a pouco não vão nascer mais com cordão umbilical, vão ser via Bluetooth. Né? Exatamente. Não, então, e olha que legal, quando vocês estavam falando aqui, hoje, eu venho da educação universitária, e aonde que eu encontrei, eu tenho até um livro chamado Oceano Azul, que, né, ele fala sobre o Oceano Azul de oportunidades. E aí, eu gostava muito de analisar os meus alunos. Quem que era o aluno que tinha sucesso do aluno que não tinha sucesso? E o que eu notava? Tinha muitos alunos que tinham, às vezes, muito conhecimento, aquilo que a gente denomina de inteligência, sim, mas tinha pouco resultado. E do outro lado, eu tinha alunos que também era o denominado, tinha pouca inteligência, mas tinha muito resultado profissional. E aí eu comecei a analisar quais eram os diferenciais. E os diferenciais eram o que a gente denominou hoje de soft skills, ou people skills, ou seja, habilidades humanas. E aí, quando eu vejo vocês falando, por exemplo, de resolução de problemas, qualquer ser humano que esteja num ambiente escolar, que vai entrar depois num ambiente profissional, ele foi treinado para resolver problemas. Sim. Ou seja, você que está me vendo, que é um aluno e vai se tornar um profissional, você que é um profissional, você é pago para quê? Para solucionar o maior número de problemas. Só que aí, o professor André falou de uma habilidade sine qua non para nós, professores, para a nossa performance, para alunos que vão fazer vestibular, que vão fazer provas, que é a inteligência emocional, que é a capacidade que você tem de gerenciar os teus sentimentos e também verificar os sentimentos dos outros. A mediação, e aí eu gostei porque hoje nós, professores, a gente é um mediador de conhecimento. Sim, total. Né? Eu sempre falo o seguinte, e aí, eu sei que também, eu acho que todo professor de história é filósofo também, né? Porque tem que ter filosofia na história. E eu sou filho de professor de filosofia que ele fala assim, o professor, ele é um simples facilitador. Ele vai facilitar o conhecimento. Por quê? Enquanto eu estou dando aula aqui, o moleque hoje já está no chat GPT. Mas eu queria acrescentar uma que eu comecei a verificar.
que é a comunicação, que é desenvolver o ato da comunicação. Exemplo, se a gente pega um guri do Fundamental 2, pede para ele vir à frente e fazer uma apresentação, ele trava. E se desde lá do Fundamental 2 a gente começa a desenvolver essa habilidade da comunicação, do autocontrole, do autoconhecimento, quando ele chegar no ensino médio, ele chega muito mais preparado. Então, hoje eu sou especialista no quê? No Fórum Econômico Mundial. Que eu vi quais são as habilidades hoje que potencializam os resultados. E aí, eu quero fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. No mundo que a gente está hoje, que o aluno, né, não sabe aonde quer chegar, como é que, por exemplo, vocês hoje auxiliam os alunos a, por exemplo, porque aí você mesmo comentou, Nestor, hoje um dos nossos diferenciais é sempre estar falando, o aluno que chega no 9º ano, ele já tem que saber onde quer, para quando chegar no terceirão. Como é que vocês trabalham isso com os alunos de vocês? Vocês fazem algum tipo de, como que me ajudem aqui, como agora eu vou falar a minha idade, a gente fazia, não é perfil comportamental, era, quando você, você teste tem vocacional. Teste vocacional. Sim. Vocês ainda realizam teste vocacional? Então, no Fundamental 2, o que nós treinamos hoje o aluno, né, no Fundamental 2? O relacionamento interpessoal. Boa. Tá? Então, primeiro, ele precisa sair da bolha da tecnologia. Isso é muito importante, porque o aluno, a tecnologia faz com que ele se feche dentro de um mundo dele e ele fique ali introvertido. Você colocou uma coisa aí que às vezes o aluno ele detém o conhecimento, mas ele não consegue ter sucesso, e outros não detêm tanto conhecimento assim e acabam despontando, avançando, né, na vida profissional, na vida acadêmica, etc. Isso tudo envolve o relacionamento interpessoal. Hoje, para termos sucesso na vida, nós temos que aprender a lidar com pessoas. Né? O professor, mais do que nunca, ele é o cara que tem que lidar com pessoa. A cada 50 minutos nós mudamos de uma sala para outra e nós temos 30 pessoas diferentes dentro de cada sala. E esses alunos vê o professor muitas vezes como um pai, vê a professora como uma mãe. Exatamente. Né? E aí entra o acolhimento do professor, né? Então, o professor conversa, o professor dá atenção, né? E o professor também orienta para que o aluno comece a se relacionar de uma forma diferente, né? Perca a vergonha, que você citou na vergonha, né? Eles são muito vergonhosos. No Fundamental 2, eles são muito vergonhosos, né? E nós treinamos eles para isso. Como nós vamos treinar? Seminários, né? Dentro da própria disciplina de princípios filosóficos, nós temos lá a parte socioemocional também, que envolve a socialização da sala, a socialização da escola, a transição do ensino fundamental 2 com o ensino médio, porque, como o André colocou, ele chega no ensino médio, diferente, a primeira série ele reseta, mas é porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha, ele tem medo de se relacionar com outra pessoa. E agora ele também cria com o líder em mim, essa questão da liderança. Exatamente, que entra, inclusive, nos princípios filosóficos. Né? Então, ele entra na disciplina de princípios filosóficos, no Fundamental 2. E quando você pergunta em relação aos testes vocacionais, hoje, o suporte que nós temos com os materiais que nós trabalhamos, ele traz esses subsídios. Então, por exemplo, no ensino médio, a sequência do Líder em Mim, o ensino médio é o empreendedorismo. Boa. Criativo. Cara, massa. Empreendedorismo criativo. Porque às vezes a gente pensa que empreender é abrir uma PJ. Né? Não é só isso. Não. Você precisa se tornar um empreendedor de si. A primeira empresa está aqui. Né? A empresa sou eu. E você tem que aprender a vender, uma coisa que nunca ensinaram para nós. Você mesmo. Não. Né? E esses materiais que nós temos, né, esses nossos parceiros, eles trazem aos alunos caminhos dentro dessa sondagem. Então, ele vai trabalhando, o professor junto do aluno com esse subsídio, ele vai trabalhando isso, né, daquilo que era o chamado teste vocacional. Ele trabalha habilidades ou desperta habilidades que o aluno consegue se encaixar ali. Eu empreendo fazendo isso ou aquilo, né? Não. Para ser aquilo, eu preciso desenvolver melhor a minha oralidade. Boa. Para que eu possa vender, certo? Mas quando a gente pensa em vender, não é só produto. Quer comprar isso aqui? Não é. É uma ideia. Por que eu tenho que te contratar? Quais são os teus diferenciais? Exatamente, porque nós temos uma das nossas diretoras, né, a diretora Maria Rita,
que está na unidade do Raul Santos de Matos hoje. Uhum. Ela esteve aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no ano de 2023, e nos aconselhamentos que ela dava, em uma das reuniões que nós tivemos, ela falava assim, agora já é hora de nós pensarmos juntos. Por que é que eu preciso de você? Qual é o teu diferencial? E aquilo ali, Nestor, me fez pensar bastante. Qual é o meu diferencial? Eu estou fazendo a diferença como? Né? Preciso aprimorar onde? O que eu preciso conquistar de habilidade? E essa é uma das coisas que a gente replica também com os alunos, para que eles consigam, então, sondar qual é o caminho que ele vai percorrer. Perfeito. Né? Esse mundo de oportunidades. E aí, a gente chega, tipo assim, na parte final de quê? A gente já falou desde a base, como é que se desenvolve as habilidades e tal. Eu escolhi, Sim. Beleza, ainda estou no mundo das ideias. Aí vem a pergunta-chave, acho que do nosso podcast, que é o comportamento e a disciplina interfere para que ele atinja esse objetivo? Eu li uma vez que para ter sucesso na vida, nós temos que praticar sempre 3 Ds. Ou seja, são palavras que começam com calma. D. Não é assim não. Olha a forma, DDDD. Calma. Turma, papel e caneta na mão. Então repete aí, professor Jefferson. 3 palavras. Para ter sucesso na vida, nós temos que ter 3 palavras que começam com D e praticar, né? Essas 3 palavras que começam com D. Você é da época do DDD? Vamos lá. Aqui é tudo Aqui é 67. Aqui é 67, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Precisamos ser disciplinados. A partir da disciplina, nós montamos o nosso projeto de vida. E o aluno monta o projeto da vida dele, que é o projeto de estudo. Então, sem disciplina, sem atenção, sem escuta ativa. Boa, escuta ativa. Né? Sem escuta aprendizagem ativa. Exatamente. O aluno ele não consegue avançar. Então, nós já também treinamos o aluno Fundamental 2 para tudo isso, para que chegue ao ensino médio, né? Ele já tenha desenvolvido essas habilidades. Acho que complementando isso que o Jefferson está falando, o nosso contexto hoje é de tecnologia, é de inovação, né? Principalmente depois do mundo pandêmico, né? As salas de aula invertida tomaram mais sucesso ainda. Sala de aula invertida. Né? E só que isso exige de nós a disciplina. O aluno ir para casa, seja com esse veículo, ou computador, ou com as plataformas de ensino, ele precisa ter o direcionamento, a disciplina, para que ele possa aproveitar aquilo que está sendo oferecido por esse veículo. E a sala de aula se tornar esse ambiente de debate, de mediação do conteúdo por esse professor e tudo mais. Então, muitas dessas metodologias ativas que nós utilizamos hoje em dia, que nós temos dentro da sala de aula, desde o Chromebook que a gente disponibiliza, né, a plataforma do Plural que hoje nós utilizamos no nosso material, né, o mecanismo da aula dada, aula estudada, ou seja, ele saiu daqui da sala de aula, compreendeu, debateu, exercitou, inverteu. Agora ele foi para casa, ele levou a sala de aula para casa para conseguir trabalhar. Tudo isso exige essa disciplina. Eu costumo também brincar com os alunos, assim, a hora que o bumbum doer, é que o seu cérebro começou a aprender. Como assim? De até tanto rimou. Tempo sentado. Até rimou. O tempo necessário de você ali sentado com um foco faz com que você tenha uma maior possibilidade de aprender. Né? Então, esse exercitar, ele é fundamental para que esse aluno consiga alcançar determinados resultados. Porque, pelo contrário, se ele também somente direcionar para tudo aquilo que vai ser oral ou que vai ser só dinâmico, ele perde a oportunidade de alcançar aquilo que realmente existe. Que é o quê? Em algum momento, eu costumo dizer também para eles, principalmente no terceirão, em algum momento, meu querido, vai ser você, em 2 dias, em 2 finais de semana separados, tua caneta preta, um caderno de 90 questões. E se você não tiver a disciplina? E se você não souber como fazer, ter o time, o treino
do seu corpo aguentar ficar ali, né, 4 horas? E se a escola não te ensinasse como que é chegar no horário? O portão do Enem vai fechar e você vai virar meme. Disciplina. Então, nós oferecemos, desde a base até hoje, então, família, quando um coordenador ou escola, né, fala para você, traz o menino no horário, é porque eu tô cultivando no futuro profissional, que ele será, alguém que é pontual, alguém que tem responsabilidades, né? Quando a gente fala lá nos meus do ensino médio, que já são mais autônomos, o pai, né, às vezes o pai sofre com o menino em casa para poder levantar ele da cama. Então, a gente está cultivando nele uma habilidade que no mercado também é exigida. Perfeito. Né? Que para entrar na universidade também vai ser exigido. Então, vão se tornando habilidades que a escola traz para ele. E aí, eu vou somar. Você acha que eu vou perder para vocês? Eu tenho que deixar a minha. Mas, brincadeira à parte, somando os 3 Ds aqui do sucesso, que é disciplina, e quando o professor André falou da questão do comportamento, eu gosto de falar dos 3 tipos de foco que todo aluno tem que ter, desde o Fundamental 2, principalmente no ensino médio. Que o primeiro é o foco o quê? Foco visionário. Na verdade, é o resumo do que é saber aonde eu foco, expande. Beleza, foco visionário, sabe aonde quer chegar? Aí, Nestor, já soube aí que você parece que vai ser o Pablo, o coach. Não é papo de coach, é neurociência da educação. E quando eu falo um foco visionário, você que é do terceirão, eu ir lá no Google, colocar uma foto fazendo o curso que você quer, foco visionário. Colocar ali onde você estuda, para todos os dias, na hora que você quiser desviar, foco visionário, primeiro foco visionário. Depois, foco comportamental. O teu comportamento vai interferir nos teus resultados. Beleza. Vocês viram a história de vida deles aqui no começo? Eles tiveram o terceiro foco, que foi o foco consistente. Porque não adianta nada eu ter visão, eu tá me comportando, mas eu chegar lá no terceirão, não quero mais não. Achar que é só a formatura. E aí você pergunta pro aluno assim, professor Jéssica, o que você vai fazer depois do terceiro ano? Sei lá, vou passar um ano. Ano sabático. Ano sabático. Vai pensando. Então, meus queridos, eu sempre falo que programa bom é igual o programa do Jô Soares. Eu sei que vocês assistiram o Jô Soares, porque eu assisti. Agora vamos falar a nossa idade. Acho que ele não, ele é novinho. Então, Não, ele é novo. Ele é novo. Eu não lembro direito do Jô Soares. Então, Beijo do gordo. Então eu queria primeiro agradecer, e eu sempre falo assim, não é clichê, vocês sabem da admiração que eu tenho por vocês, pelo profissional que vocês são, pelo pessoal, esse daqui um pai extraordinário, esse daqui outro pai extraordinário, maridos, esse daqui a gente sabe que, quantos ele tem já, professor? Tem 3 crianças aí, 3, né? A gente está gravando esse podcast. Eu vou salvar a educação. Março de 2026. Daqui a alguns anos a gente vai fazer um novo podcast. Vamos ver como é que tá o time dele. Vai ter mais uns 3 aí. Mais uns 3? É um time de futsal. Não, eu passo a bola. Então, professor Jefferson, professor André, gratidão. E eu queria deixar esse espaço aqui para... eu sempre falo o seguinte, para a gente... O que é educação para vocês? Primeiro, eu quero agradecer de estar aqui, né, pelo convite, e dizer que a recíproca é verdadeira. Eu, né, como pessoa, te admiro demais. Você, além de ser um excelente colega de trabalho, é um amigo, é um profissional fantástico e não tem o que falar, né? Então a gente sempre está junto todo dia aqui, trabalhando junto, projeto junto. Eu ligo para os dois assim, e dá risada junto. Gente, o que vocês estão precisando aí? Vem aqui, tal. E dá muita risada junto também. Boa. Então, assim, o Nestor é de casa, né? E o que eu tenho para dizer da educação é assim, né? Disciplina. Né? Vamos ter disciplina, vamos levar mais a sério a educação. Perfeito. Né? Eu acho que hoje, com todo o cenário que nós temos, né, mundial, vamos colocar assim, a educação está sendo banalizada de alguma forma. Né? Então, assim, nós aqui da FUNLEC levamos a educação a sério. Né? Então, de todas as instituições aí que eu passei, as instituições que nós... Né, eu tenho olhado,
a gente, na rede social, a gente tem as informações, eu ainda acredito que a FUNLEC seja a mais séria. Né? Então, aqui nós praticamos a educação. Né? André. Bom, meu querido, obrigado também pela oportunidade de hoje. Esse é o meu primeiro podcast de vida. E Olha a primeira só, hein? vez você nunca esquece. E está sendo muito boa essa oportunidade aqui. E eu acho que a educação, ela é justamente a principal forma de transformação do ser humano. É a única maneira que nós temos ainda de fazer com que o futuro seja um futuro moral, ético e viável. Tá? Por quê? Em meio a esse mundo que nós temos aí de tanta máquina e inteligência artificial, se nós não tivermos seres humanos bem formados e informados para continuar a construir um mundo, o nosso mundo ele tende a acabar. Perfeito. E isso é somente através da educação. Transformar a nós mesmos, mas também o mundo. Ser no mundo aquilo que a gente pode fazer de melhor nesse mundo. E começa aqui. Né? Eu costumo dizer, tem uma... Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, independente da fé que professamos, ela traz para nós uma reflexão muito interessante. Ela foi questionada, né? Qual seria a fórmula para que o mundo pudesse ser melhor? Né? O que nós poderíamos fazer para transformar o mundo melhor? Ela falou assim, vá para casa, ame seus filhos, eduque. Simples, né? Vá para casa, ame seu filho e eduque. Ou seja, pai, aqui da FUNLEC, você está mudando o mundo, porque você está trazendo o seu filho para um lugar onde tem, na gênese, no seu DNA, educação e cultura. Né? Então, isso vai mudar o mundo. Por quê? Porque você está voltando para casa e educando o teu filho quando traz ele para cá. Então, para mim, esse é o resumo de educação. Perfeito. E aí, eu quero encerrar pegando o gancho do que o professor André falou, que educação transforma. E aqui na FUNLEC, 43 anos, 4 décadas de transformação. Você que está nos assistindo provavelmente é aluno ou foi ex-aluno. E você que foi ex-aluno da FUNLEC, eu quero te fazer um convite super especial. A diretoria executiva da FUNLEC gerou aqui o Legado FUNLEC. Olha o nome, Legado FUNLEC, conectando histórias de sucesso. Então você que está assistindo esse episódio número 3, foi ex-aluno da FUNLEC, quer escrever a sua história, deixar a sua história registrado para as próximas gerações, a gente vai deixar aqui para vocês um QR Code, onde você vai entrar, vai fazer o teu cadastro e você vai entrar para a comunidade FUNLEC. Lá você vai se conectar com outros colegas de outros anos. Um vai falar, olha, eu tive o coordenador Jefferson, tive o coordenador André, ou mesmo, eu me conectei com um aluno de 1990 e tantos. Você vai se conectar com Sangue FUNLEC. E aí esse é o primeiro passo. Por quê? Depois desse legado FUNLEC, nós iremos elaborar o Museu FUNLEC. Então, você que tem algum objeto, algum caderninho aí... quantos anos? Por isso que eu fiz história, rapaz. Então, história é a mestra da vida. Tudo é história. Então, você que tem algum objeto antigo, alguma foto antiga, o primeiro passo é fazer o cadastro, entra na comunidade e depois lá a gente vai pedir esses objetos. Então, venha escrever a história da FUNLEC aqui com as nossas 5 unidades em março de 2026, que até lá provavelmente já deva ter mais. Gente, mais uma vez, gratidão. Obrigado. Você, mais uma vez, gratidão por ter chegado. Eu falei que os nossos convidados de hoje era extraordinário. Então, se gostou, compartilha, curte esse nosso canal do YouTube, compartilha com o maior número de vidas, porque conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Gratidão, gratidão, meus amigos, e até o próximo FUNLECast.